atenção, né? Amém. Deixa eu pegar aqui, eu tenho... Só para pegar essa cadeira vermelha aqui, se me emprestarem aí 2 cadeiras brancas, tem aí? Pode ser? Para facilitar vocês no que eu vou falar aqui. Já tem aqui, ó. Uma aqui. Bota aqui na frente. Vai ficar mais fácil. E a outra aqui. Compreenderam o que a minha esposa pregou? Olha só, uma coisa importante. Para que você seja curado na sua alma, se precisa, e para que você possa progredir muito com Deus e na vida. 3 cadeiras. Essa aqui representa o passado, essa o presente e essa o futuro. Quem fica preso no passado não tem força para andar para frente. É verdade. É impossível que alguém que esteja preso no passado consiga ter força para andar para frente. Então, às vezes, no passado, a pessoa teve decepções. No passado foi humilhado, foi desprezado, foi abandonado pelos pais, foi excluído pela sociedade, tomou decisões erradas, sofreu perdas, tomou decisões que trouxe fracasso. Às vezes, quando era pequenininho, viu o pai agredindo a mãe, ou às vezes foi abandonado pelos pais, ou às vezes perdeu o pai e perdeu a mãe, ou às vezes no passado foi traído, foi traída, sofreu decepções, passou por derrotas, sofreu perdas. A pessoa está aqui no presente, mas ela está amarrada onde? No passado. Quando a pessoa fica amarrada no passado, ela não consegue ter força para ir para frente, para viver o futuro. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ensina que nós não devemos ficar amarrados no passado. Porque quem fica amarrado no passado e preso em coisas ruins que aconteceram no passado, só vai adoecendo e não consegue andar para frente e enxergar aquilo que Deus quer fazer. Então, seja uma pessoa incrédula, seja uma pessoa cristã, quando fica amarrada no passado, não consegue viver o presente e não consegue olhar para o futuro. Isso é necessário, é preciso se livrar do passado, se desprender do passado, para que se tenha força para viver o presente e andar em direção ao futuro. Amém? Amém. Quer dizer, quantos cristãos, por exemplo, passaram por coisas ruins do passado, tiveram decepções, fracassos, perdas, passaram por coisas ruins do passado, mas eles estão aqui no presente sem força para andar para frente. Por quê? Porque estão presos aqui atrás. Então a palavra de Deus diz assim, abra a sua Bíblia, Isaías 43, versículo 16. Isaías 43, versículo 16. Deus, depois a gente lê, Deus queria. Acharam? Amém? Olha um pouquinho para mim, depois a gente lê. Deus queria fazer coisas grandes na vida do povo de Israel.
Eles estavam exilados na Babilônia. Eles, aliás, já haviam saído da Babilônia. Eles já haviam sido tirados daquele lugar de sofrimento, de humilhação. E já não estavam mais ali. Agora Deus queria fazer coisas grandes na vida deles. Mas eles estavam impedindo. Por quê? Porque eles ficavam presos lá no passado. Sabe quando você sai de um lugar ruim, aí você vai para um lugar bom. Mas naquele lugar bom você não consegue enxergar nada de bom. Porque você continua preso naquele lugar ruim do passado. Isso acontece com muita gente. Quantos não conseguem ter força para andar para frente porque eles falam assim, meus pais me abandonaram lá atrás. Meu pai abandonou minha mãe e meus irmãos. Eles estão presos nisso. O meu pai ele saiu de casa e foi morar com outra mulher. Lá atrás, minha mãe me abandonou, me entregou para não sei quem me criar. Lá atrás, disseram que eu não presto, que eu não tenho valor. Está lá atrás. Não consegue avançar. Então Deus falou assim com eles, olha. Versículo 16, Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército da força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no ermo, no deserto, e rios no ermo. Amém? Amém. Olha um pouquinho para mim. Deus já havia resolvido a situação dos inimigos. Os inimigos já haviam sido eliminados. Eles já tinham saído do lugar de sofrimento. Deus já tinha os libertado daquele lugar, das mãos dos inimigos. Mas eles não conseguiam ter força para andar para frente. Porque eles ficaram amarrados lá no passado. Então, para que uma pessoa seja curada na alma, e para que ela tenha força para prosseguir e vencer, é fundamental que ela se livre, se desprenda do passado. Não é que Deus vai apagar a memória da pessoa, não é isso? Mas é que você tem que deixar o passado lá atrás como passado. Ele aconteceu, é passado? É. Mas o que você tem que fazer? Você não pode ficar aqui amarrado aqui. Você tem que viver o presente e olhar para o futuro. O que aconteceu de bom lá atrás, no passado, fica como um testemunho. No passado aconteceu isso de bom, aquilo de bom, graças a Deus. O que aconteceu de ruim? Deixa lá para trás. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis. Não fique valorizando as coisas ruins que aconteceram no passado. Então, o povo de Israel, Deus estava para fazer uma coisa muito grande na vida deles. Mas eles não conseguiam enxergar nada. Deus falou, a luz está saindo. Porventura vocês não percebem? Vocês não estão enxergando o que eu quero fazer. Por quê? Porque vocês estão presos lá atrás. O que diz a Bíblia? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas.
Amém? Amém. Às vezes a pessoa conhece Jesus, aí vem de um passado errado. A moça se prostituiu, engravidou, teve filhos, não estava preparada para aquilo. Às vezes o rapaz foi embora, abandonou, virou as costas, a trocou por outra, então só quis se aproveitar dela. Às vezes o pai botou para fora de casa, o filho perdeu o emprego, o pai humilhou, pisou. Tem filhos que foram abusados sexualmente pelo próprio pai. Tem ou não tem? Pelo próprio pai. Tem filhas que foram abusadas pelo próprio pai. E aquela filha, aquele filho, aquela pessoa está vivendo aquilo até hoje, como se aquilo fosse o presente. Isso adoece, isso enfraquece, isso causa sofrimento, isso impede que a pessoa enxergue as bênçãos que Deus tem para ela. Então, a minha esposa já deu orientação de que é preciso você se alimentar da palavra de Deus, para que essa palavra divida alma e espírito, e o espírito controle a sua vida, não a sua alma. Porque se a alma controlar, aí você vai viver fazendo a sua vontade, você vai viver seguindo os seus sentimentos, não dá certo. Então a palavra de Deus divide espírito e alma. Quem tem que estar no comando é o espírito, que é a parte que comunica com Deus. Está certo? Amém. Essa é uma coisa. Uma outra coisa fundamental é conseguir se libertar do passado, deixar o passado para trás. Não vai apagar sua memória, não vai. Mas quando você diz assim, quando você consegue falar assim, não, eu vou deixar o passado, como passado, fica lá para trás. Lá não sei, aqui no Brasil, tem um ditado, não sei se aqui existe, é conhecido, que diz que águas passadas não movem moinho. Já ouviu isso, não? Amém. Águas passadas, imagina um moinho, ele está rodando, né? A água que passou não consegue mover o moinho, ela já passaram. Então, o passado ruim, as coisas ruins do passado, vão acrescentar alguma coisa boa na vida? Vai trazer alguma coisa boa? Não. Então, o que a pessoa deve fazer? Eu não vou ficar preso no passado. Aquela filha que foi abusada pelo pai, ela tem que falar, não posso ficar presa com isso. Eu vou no coração perdoar o meu pai, o meu passado fica para trás. Eu vou lutar para Deus fazer coisas novas na minha vida. Aqueles filhos que foram abandonados pelo pai, pela mãe, sabe, meu pai me abandonou, minha mãe também me abandonou. Eu vou perdoar meu pai, minha mãe. Eu vou lutar para ter um futuro abençoado. Quem sabe um dia, se os pais estiverem vivos, eu posso ajudá-los, eu posso abençoá-los, eu posso evangelizá-los. Aquela moça que engravidou, se prostituiu, se perdeu, o namorado ficou se sentindo acusado, ela tem que se arrepender daquilo, pedir perdão a Deus e dizer, agora eu não posso mais ficar presa nisso. Eu pequei, eu errei, eu caí com o namorado, mas agora eu tenho que prosseguir por um caminho novo. Aquele rapaz que roubou, que assaltou, que roubou o dinheiro de alguém, que roubou alguma coisa de alguém e saiu dessa vida de crime, ele tem que se arrependeu. Agora eu vou olhar para frente para um caminho que Deus tem para mim. O diabo quer ficar acusando e mostrando o passado ruim. Ah lá, você foi abusado pelo teu pai.
A tua mãe te abandonou, teu pai te abandonou. Ó, você um dia roubou, ó, você fez isso, você se perdeu o seu namorado. Então, enquanto uma pessoa fica amarrada no passado, ela não tem força para andar para frente. Então, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo abençoe você também nesse aspecto. Você tenha capacidade de se alimentar da palavra de Deus para que ela divida o seu espírito e a sua alma. E você seja controlado pelo espírito, não pela alma. E uma oração para que você que não conseguia se libertar do passado, você possa se desprender do passado. Assim, não, já botamos até uma cadeira vermelha, né? E tem gente que teve um passado bem vermelho, né? Mas às vezes um passado negro, né? Não é verdade? Então, não é que ele vai sumir da sua mente, mas você tem que deixar ficar para trás. Quanto mais ele ficar para trás, você vai viver melhor o presente e você vai ter força para olhar para o futuro, para aquilo que Deus quer fazer. Então, só repetir o versículo para ficar no seu espírito, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis o que está escrito? As antigas. Esse faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Esse, porém, um caminho erro, um caminho no deserto, e rios no erro. Amém? Amém. A mocinha que se perdeu com o namorado, que de repente engravidou, ficou se sentindo acusada, não consegue esquecer, ela tem que falar assim, não, eu vou deixar o passado para trás, vou buscar a Deus. Deus pode trazer um rapaz de Deus, cristão, que eu possa namorar, noivar, casar direitinho. Aleluia. Constituir uma família. Amém. Amém. Aquele rapaz que usou droga, roubou, assaltou, ele tem que crer assim, não, Deus vai fazer de mim um homem de Deus. Amém. Aquele filho que foi abandonado pelos pais, eu vou buscar a Deus, viver a fé, trabalhar, estudar, Deus vai me abençoar muito. E futuramente eu poderia ajudar crianças que foram abandonadas. Amém. Então, Deus tem sempre um futuro abençoado para dar para aqueles que se voltam para Ele. Mas se a pessoa ficar amarrada lá atrás, ela não consegue ter força para ir para frente. Então nós temos que viver o presente como presente e olhar para o futuro. O passado, vê se vocês lembram da cadeira vermelha. Amém. Quanto mais você deixar a cadeira vermelha, o passado indo para trás, melhor para você. Amém. Entenderam, senhor? Amém. Entenderam tudo? Amém. Ou é só um amém para a gente acabar logo? Acaba logo para a gente ir embora. Compreenderam tudo, senhor? Amém. Então eu vou pedir para minha esposa fazer uma oração, tá bom, pastor? Ela vai fazer uma, depois eu vou fazer outra. Ela vai orar para que o Espírito Santo, a palavra de Deus, divida seu espírito e alma. Cada dia você seja controlado pelo Espírito. E depois eu vou orar, tá bom? Por favor, fiquem de pé no nome do Senhor.